Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Entre os elementos não negociáveis que formam parte do nosso carisma como família religiosa, encontramos o tomismo. O tomismo não é decorado da nossa identidade como religiosos, mas forma parte essencial da nossa missão na igreja. Quando nos referimos ao tomismo, como nos diz o Padre Huela, a graça do tomismo, nos referimos então a elemento essencial do carisma. Que quer dizer? Que é elemento querido por Deus para a nossa família religiosa. O carisma, como os senhores já sabem, é dom do Espírito Santo, uma graça gratis dada para a edificação da igreja. É a intenção do Espírito Santo em suscitar a nossa congregação na igreja, nesse tempo oscuros, quando a luz da verdade aparentemente não interessa a ninguém, mesmo dentro da igreja, tantas vezes. Nosso instituto tem como parte da missão querido por Deus, forma parte do carisma, formar-se e formar, segundo a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Assim explicamos que tenhamos a graça imensa de conhecer muitas coisas, muito de perto, as obras dos grandes tomistas. Como podemos explicar que nós temos essa graça de conhecer o Padre Júlio Membiel, tomista que aplicou a doutrina de São Tomás ao reinado social de Cristo? Como podemos entender que nós temos a graça de ter conhecido o mais grande tomista, o Padre Cornélio Fabro, se não é porque é uma providência especial de Deus para a nossa família religiosa? Porque nós somos tomistas, porque é parte do nosso carisma, não elemento a mais, simplesmente como se fosse uma coisa acidental. Forma parte da nossa identidade, forma parte do carisma, forma parte do querer de Deus para a nossa família religiosa. E essa é uma coisa que tem que ficar muito seriamente lembrada no nosso coração. Padre ou uma irmã do Verbo encarnado necessariamente tem que ser tomista. Não quer dizer que não tem que conhecer outros autores, com certeza, mas a nossa identidade é São Tomás de Aquino e a sua doutrina. Como consequência disso, não pode ser limitada a nossa formação por ser uma coisa do nosso carisma a conhecimento ou estudo superficial da doutrina tomista. Não podemos ficar contentos só com saber algo sobre a doutrina de São Tomás. O Padre Huela, no início da nossa congregação, repetia que queria formar poetas metafísicos e guerreiros. Metafísicos. De Santo Tomás, Chesterton afirma que pensava punitivamente. Que quer dizer isso? Combativamente. Pensamento de luta. Essa maneira de pensar foi recebida como uma graça nos pensadores que nós seguimos. Membiel, Fabro e o nosso fundador. Nós, em consequência, temos que pensar punitivamente, combativamente, para propor com a força da verdade os ensinamentos da igreja.
e para resistir os ataques por causa dela. Poetas, metafísicos e guerreiros. Conhecer Santo Tomás é necessário, já que não só é parte da nossa identidade e do carisma, mas sem o conhecimento da metafísica tomista é impossível morder a realidade. Como diz Padre Huela, é impossível. Sem um pensamento metafísico, netamente metafísico, puramente metafísico, é impossível diagnosticar o problema real do mundo moderno. É impossível conhecer qual é o problema. O problema do ateísmo construtivo, como diz Fabro. Entender a natureza das ideologias do mal. Sem metafísica, o sacerdote fica à disposição das novidades, dos periódicos que falam as notícias, só olhando para os acidentes. Assim vemos, como infelizmente aconteceu durante a pandemia, como muitos padres, muitas vezes incapazes de morder a realidade, de discernir convenientemente o que devia ser feito para alimentar a vida sobrenatural de seus fiéis. Faltou um elemento. Assim vemos como também podemos ficar só nos acidentes do problema, não na substância do mesmo. Como quando se absolutiza uma coisa acidental. E assim a gente escuta falar que o problema do nosso mundo moderno, ou da crise atual da igreja, é um problema do concílio, da linguagem do concílio, ou é um problema da missa de Paulo VI, ou da missa tridentina, ou é um problema de liturgia, etc. Falta metafísica e, em consequência, falta uma reta teologia. Por isso, nessa prédica, eu acho que entre os modelos que nós temos, sobretudo os futuros sacerdotes, sobretudo, não quer dizer que as irmãs não, sobretudo os sacerdotes, tem que imitar, é o nosso padre espiritual, São João Paulo II. São João Paulo II, em diversas ocasiões, expressou a gratidão e o reconhecimento que lhes são devidos por justiça, e como já tantas vezes fizeram seus predecessores, convidou aqueles que cultivam as ciências sagradas a dirigirem seus próprios passos sobre o caminho sólido e seguro traçado pelo Aquinacci, São Tomás. Em 1993, São João Paulo II, com 73 anos de vida e 15 anos de pontificado, recebeu no Palácio Apostólico de Castel Gandolfo dois filósofos poloneses, o professor Józef Tichner e Krzysztof Michalski, para um colóquio voltado à análise filosófica e histórica das duas ditaduras que marcaram o século XX, o nazismo e o comunismo. As conversas então gravadas
foram transcritas e depois editadas pelo próprio Papa São João Paulo II. Acho que aqui nós temos um exemplo de um sacerdote tomista que sabe aonde tem um problema o mundo atual. São João Paulo II, metafísico tomista por excelência, é um exemplo de pastor e de tomista. Qual foi a origem daquilo que a vossa santidade chama ideologias do mal? Quais são as raízes do nazismo e do comunismo? Como se chegou à sua queda? Foram as perguntas que ele respondeu, que o Papa respondeu. Só como um exemplo, a resposta de São João Paulo II. Como conhecia a situação? Depois de explicar o programa, todo o programa tomista, elaborado com suas encíclicas, São João Paulo II nos deixa ver a sua visão metafísica da realidade. E responde o Papa: no decurso dos anos foi-se formando em mim a convicção de que as ideologias do mal estão profundamente arraigadas na história do pensamento filosófico europeu. A fim de ilustrar melhor este fenômeno, é preciso remontar ao período anterior ao iluminismo, sobretudo a evolução operada no pensamento filosófico por Descartes. Aquele seu cogito ergo sum, penso, logo existo, desencadeou uma reviravolta no modo de fazer filosofia. No período pré-cartesiano, a filosofia e, por conseguinte, o cogito, ou melhor, o conosco, estava subordinado a esse, o ser, que era visto como primordial. Aos olhos de Descartes, por sua vez, o esse aparecia secundário, enquanto ele considerava primordial o cogito. Deste modo, realizava-se não só uma mudança de direção no filosofar, mas decididamente abandonava-se o que tinha sido até então a filosofia, e mais concretamente a filosofia de Santo Tomás de Aquino, a filosofia do esse, de São João Paulo II. E continua: antes, tudo era interpretado na perspectiva do esse e procurava-se uma explicação de todo dentro desta ótica. Deus ser plenamente autossuficiente, ens subsistens, era considerado o suporte indispensável para todo o ens non subsistens, ens participatum, isto é, para todos os seres criados e por conseguinte também para o homem. O cogito ergo sum implicava uma ruptura com essa linha de pensamento. Agora tornava-se primordial o ens cogitans. Depois de Descartes, a filosofia torna-se uma ciência puramente do pensamento. Tudo o que for esse, tanto o mundo criado como o Criador, permanece no campo do cogito, como conteúdo do conhecimento humano. A filosofia ocupa-se dos seres enquanto conteúdos do conhecimento e não como existentes fora dele. São João Paulo II, talvez muitos dos que estão presentes, os novícios, não tenham entendido o que ele está falando aqui. E essa é a intenção. Ele tinha visto exatamente aonde está o problema. O que a gente esteve falando hoje é o que o Papa, na sua visão, está señalando. Uma mente metafísica, uma maneira de morder a realidade, por isso assim fecundo o apostolado sacerdotal do Papa. Para João Paulo II, o problema não era litúrgico, mesmo que com dificuldades litúrgicas. Não era um problema só de como dizer a missa,
mesmo com abusos que tinham que ser condenados. O problema do mundo moderno, nos diz São João Paulo II, é principal e especificamente metafísico. Mas, conversando com esses filósofos, o Papa continua falando sobre isso. O ocaso do realismo tomista, diz São João Paulo II. Aí está o problema. Entendendo com isso também o abandono do cristianismo como fonte de filosofar. No fim das contas, era posta em questão a própria possibilidade de alcançar Deus. Na lógica do cogito ergo sum de Descartes, Deus ficava reduzido a um conteúdo de conhecimento humano. Deixava-se de poder considerá-lo como aquele que explica cabalmente o sum humano, o esse humano. Ele não podia, diz São João Paulo II, por conseguinte, continuar a ser visto como o esse subsistens, o ser autossuficiente, como criador, aquele que dá o esse, nem sequer como aquele que se dá a si mesmo no mistério da encarnação, da redenção e da graça. O Deus da revelação tinha deixado de existir enquanto Deus dos filósofos. Ficou apenas a ideia de Deus como tema de livre elaboração do pensamento humano, diz o Papa. Muito profundo. Como uma mente tomista é capaz de ver não só o problema, mas entender também as consequências do problema. É interessante quando, nessa mesma entrevista, que os senhores podem ler no livro Memória e Identidade, que escreveu o Papa, pelos 50 anos do sacerdócio, aí está falando sobre isso. Perguntam ao Papa qual é a raiz das ideologias do mal. Como é possível que num século tão iluminado como o século XX, nós temos visto 2 guerras mundiais, o comunismo, o nazismo, todas coisas que o mesmo Papa sofreu. A resposta de São João Paulo II, novamente, reforça nossa tese. Para conhecer o problema e poder curar o problema, temos que ter um pensamento metafísico. Diz São João Paulo II. A resposta, em última análise, é simples. Isto, comunismo, nazismo, acontece porque se rejeitou Deus como Criador e, consequentemente, como fonte para a determinação do que é bem e do que é mal. Foi rejeitada a noção daquilo que mais profundamente nos constitui seres humanos, ou seja, a noção de natureza humana como um dado real. E em seu lugar foi colocado um produto do pensamento livremente formado, livremente passível de mudança segundo as circunstâncias. Tal como Rousseau. E termina o Papa. Eu acho que seja muito importante, porque é uma coisa que sim é mais fácil de entender. Ele diz: considero que uma reflexão mais atenta sobre tal questão, comunismo e todos os problemas, nos levará a superar este interregno cartesiano. Se quisermos falar sensatamente do bem e do mal, temos de voltar a Santo Tomás de Aquino, isto é, a filosofia do ser. Com um método fenomenológico, por exemplo, pode-se examinar experiências como as da moralidade, a religião, ou mesmo do ser humano, daí recebendo um significativo enriquecimento. Mas o ser absoluto tem que ser estudado com Santo Tomás. Por isso, para concluir, ser tomistas é uma graça que nós temos que aproveitar.
é uma graça que a gente tem que aproveitar não de maneira superficial, ficando em algumas coisas, mas entender que é necessária ter uma mente metafísica como futuros sacerdotes, se nós queremos resolver o problema do mundo moderno, que é um problema de metafísica, como São João Paulo II indica aqui. Em 1980, na audiência concedida aos participantes do 8º Congresso Tomístico Internacional, São João Paulo II podia afirmar que, cito, desde os inicios do meu pontificado, o glorioso pontificado de São João Paulo II, não deixei passar ocasião propícia sem recordar a excelsa figura de Santo Tomás, como por exemplo na minha visita à Pontifícia Universidade Angelicum, na educação à Unesco, e de modo explícito ou implícito nos meus encontros com os superiores, professores e alunos das Pontifícias Universidades Gregoriana e Lateranense. Não deixei uma ocasião passar. São João Paulo II desenvolveu tal obra como claro intento de pôr em prática as disposições do Vaticano II, que, como os senhores sabem, é o primeiro concílio na história da Igreja que dá nominatim um teólogo, Santo Tomás de Aquino. Na Optata Torcios, o concílio manda que nos seminários é a doutrina que deve ser estudada. As palavras do concílio, dizia São Giovanni Paulo II no ano 1979, e com isso já para concluir. As palavras do concílio são claras, na íntima ligação com o pensamento cultural do passado, e em particular com o pensamento de São Tomás, viram nos padres um elemento fundamental para a adequada formação do clero e da juventude cristã, e, portanto, em perspectiva, uma condição necessária para a desejada renovação da Igreja, no tomismo. Não é caso de inculcar aqui a minha vontade de dar plena execução nas disposições conciliares, uma vez que, nesse sentido, já me pronunciei explicitamente na homilia de 17 de outubro de 1978, no dia seguinte à minha lição para a Cátedra do Pedro, e depois repetidas vezes. Santo Tomás. Gostaria de concluir com as palavras de encorajamento pronunciadas por São João Paulo II, por ocasião do encerramento do Congresso Tomista Internacional. As palavras do Papa podem ser referidas para nós que estamos também terminando a nossa jornada tomista. E dizia assim o Papa, João Paulo II: exorto-vos a continuar com grande empenho e seriedade a realizar as finalidades de vossa academia, Santo Tomás, que seja um centro vivo, pulsante, moderno, no qual o método e a doutrina do Aquinate sejam postos em contínuo contato e em sereno diálogo com os complexos fermentos da cultura contemporânea na qual vivemos e estamos imersos. Peçamos hoje a Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, a graça de aproveitar toda a nossa formação e de lembrar sempre um padre, um irmão do Verbo encarnado, por carisma, e necessariamente tem que ser tomista, o que quer dizer conhecer a fundo, não superficialmente, a doutrina de Santo Tomás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.